Você já conseguiu olhar um pouquinho para os seus pensamentos? Já se perguntou que jeito que você pensa? Que tipo de pensamento é o que você mais usa? Talvez você nunca tenha nem sequer pensado que existem tipos de pensamento. Vamos lá para o vídeo de hoje sobre tipos de pensamento. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você quiser se inscrever no canal, eu vou ficar muito contente. Esse canal foi feito para te ajudar a se conhecer mais, a conhecer mais sobre como você funciona e especialmente para, através desse conhecimento, te ajudar a crescer, a evoluir. Vamos lá para os tipos de pensamento. A gente fala muito do pensamento, né? E a gente tem uma certa, a gente tinha, né? Hoje nem tanto. A gente tinha mais uma valorização do que a gente chama do pensamento lógico, né? Aquelas pessoas que usam o pensamento lógico são as capazes de encadear as ideias de uma forma muito lógica, muito ordenada, e elas criam outras ideias a partir daquelas que já estão, que elas já entenderam, né? E vão fazendo esta lógica, né? E algumas pessoas brincam muito com isso, falam, mas é lógico, né? Isso é óbvio. E a gente sempre lembra que mesmo que seja lógico e óbvio para você, precisa ser dito, precisa às vezes ser explicado para o outro. Exatamente porque nós não pensamos da mesma forma e nem usamos a maior parte do tempo os mesmos tipos de pensamento e nem todos eles. Então começa aí se perguntando, você é dessas pessoas que usa bastante o raciocínio lógico, tido obviamente como um raciocínio muito ligado à área de exatas como um todo, especialmente engenheiros de computação, físicos, né? Tem esta característica, né, de usar bastante esse tipo de pensamento. Mas é só esse? Não. Existem outros dois tipos de pensamento que também são muito importantes para várias áreas do conhecimento e que moram, né, essas possibilidades moram em nós, que são o pensamento crítico e o pensamento analítico. O que isso quer dizer? O pensamento analítico é o que nos ajuda a analisar, a entender, a classificar as ideias ou as situações ou o que a gente está estudando. Ele vai dar um pouquinho a mãozinha ali com o que eu chamo de pensamento crítico, que é o que a gente chama de juízo crítico, que é o juízo de valor, ou que é esta nossa capacidade de avaliar se aquilo tem a ver, se não tem a ver. É o pensamento crítico, né, o juízo crítico que nos ajuda a não aceitar qualquer coisa que as pessoas nos dizem que é o certo ou que é a verdade para elas. E os dois, né, os três, estão muito ligados a essa nossa capacidade de pensar com clareza, de avaliar as situações, de analisar, de classificá-las, de tentar entender a lógica, né, para a gente ir para um outro tipo de pensamento que é chamado pensamento deliberativo. O deliberativo é o que vai nos ajudar a tomar decisões, a deliberar. A gente fica deliberando nesse raciocínio de penso, repenso, repenso, até eu fazer uma escolha. Esses tipos de pensamento são os que funcionam se eles estiverem saudáveis, né? Eu lembro sempre, todo excesso é complicado, inclusive de qualquer um desses tipos. Às vezes as pessoas ficam no pensamento deliberativo por séculos e não decidem, e não andam, e não fazem escolhas. E aí vai juntar com eles aí, um outro degrau ali, o pensamento prático. Tem gente que tem muito esse pensamento, né? É muito prático, pega uma ideia, um conceito ou algo e já vai lá para a vida e já, pum, coloca na vida. Uma pessoa prática, né? Por isso que eu falei também que isso vai tendo a ver muito com os nossos perfis de personalidade. Tem gente que fica muito na análise, né? Ali no pensamento crítico, no pensamento, né, julgando, tentando achar a lógica. Tem gente que rapidamente vai para a prática, pega um pensamento, analisa um pouquinho ali, faz as conclusões e vai para um pensamento mais prático.
Depois a gente também tem o que a gente chama de pensamento reflexivo. A gente brincava antigamente, chamava que era pensar com os meus botões. É esse tipo de pensamento que nos permite nos olhar, relembrar a situação lá X, eu falei isso, a pessoa falou aquilo, nossa, né? Mas puxa, talvez eu pudesse ter respondido outra coisa, né? Ou aquilo me chateou e eu vou fazendo essa reflexão. Muito importante no processo terapêutico, obviamente, e também muito importante você entender que o pensamento reflexivo, ele é baseado, né, a base dele acaba sendo o seu próprio olhar, obviamente, e por isso que às vezes é muito importante você ter uma troca com outra pessoa, porque muitas vezes o que você está pensando, especialmente de si mesmo na tal situação, não é preciso, tá nublado, não tá claro, porque às vezes tem valores seus, crenças suas que estão atrapalhando essa reflexão ser mais nítida. E como eu digo para muitos dos meus clientes e para mim mesmo, a gente não se percebe por inteiro. É um processo a gente se conhecer e se perceber. Então, o pensamento reflexivo vai muito nos ajudar nisso, mas eu também sempre convido a pessoa a não ficar só nele, né? A dividir um pouco isso com outra pessoa, a trocar com outra pessoa, porque a outra pessoa vai poder, através de um outro ângulo de visão, te dar outras ideias das suas reflexões. A gente também tem um outro tipo de pensamento, que é o nosso pensamento criativo, lindo e maravilhoso, e que a gente também diz que dá um pouco ali as mãos, né, com o pensamento que a gente chama de analógico, no sentido de analogia, né, no sentido de comparações e metáforas que nos fazem entender alguns conceitos que às vezes, sem essas comparações, são difíceis para nós. Por que eu digo que os dois dão um pouco a mão? Porque é através de um entendimento de coisas que a gente às vezes faz por comparação que a gente também abre espaço muitas vezes para ter novas ideias completamente diferentes. O pensamento criativo é esse pensamento lindo, a nossa capacidade de imaginar, de criar coisas que não existiam antes, ou de criar através de materiais que já existiam, coisas novas, tão utilizado nas artes como um todo. Nosso pensamento criativo, só nas artes? Não, né? Nas tecnologias, na forma de lidar com a vida, nós somos muito criativos. Mas eu vou lembrar você, já falei em outro vídeo, a gente precisa se lembrar que essa nossa capacidade de criação, de imaginação, pode estar, e do meu olhar deve estar, a nosso favor. É essa capacidade criativa e imaginativa que às vezes também nos faz ficar imaginando coisas ruins, criando cenas que não acontecem. Então, como eu disse de novo, nada em excesso, tudo tem o seu mais saudável nisso tudo. Por falar neles, né, a gente também vai ter o tipo de pensamento que é o pensamento sonhador. Conhece, né, esse tipo de pessoa que sonha muito, às vezes sonha a vida inteira e não tem muito do pensamento prático, né? Fica muito no sonho e não vem para a prática, né? E a vida passa e quando a pessoa percebe, ela não realizou as coisas que ela gostaria, porque ela fica ali no devaneio, né? Nesses pensamentos que são puros sonhos, não muito conectados com a realidade. Claro que isso também em excesso não vai ser nada saudável, pode trazer transtornos, pode trazer problemas para a pessoa, né? Se ela ficar demais também nesse lugar do pensamento sonhador, porque aí ela realmente não consegue funcionar na vida prática. A gente vai ter, quando a gente fala de adoecimentos, né? Os famosos pensamentos obsessivos. E do meu olhar, o pensamento obsessivo em si, num certo grau, ele é um problema? Não. Algumas pessoas que têm essa capacidade de ter um pensamento muito ligado num assunto só e ficarem focadas naquilo e que quase esbarram ali nesse pensamento obsessivo, são pessoas que realizam coisas muito extraordinárias na vida.
né? Quando o pensamento obsessivo é ligado a um tema, que é um foco, que vem para a vida prática, ele às vezes pode contribuir para a vida. O X do pensamento obsessivo é o pensamento obsessivo que vai fazer parte do transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é aquele pensamento obsessivo numa coisa muito ruim, que a pessoa está imaginando, que ela acha que vai acontecer e que faz com que ela tenha um comportamento compulsivo para tentar evitar aquilo que ela está imaginando que vai acontecer. No pensamento obsessivo, a pessoa sabe a, a razão dela, deixa claro para ela que aquilo não é verdade. Ela lá no fundo, ela sabe que aquilo não é verdade. E ela mesma fica muito chateada com isso porque ela não consegue controlar isso. E lá vem os pensamentos obsessivos de novo, e ela vai para os rituais dos comportamentos compulsivos para tentar evitar, e ela fica presa nesse looping, né, do pensamento obsessivo. Tem algumas pessoas que têm só o pensamento obsessivo, mas também não saudável. Elas ficam grudadas ali numa historinha, né, num grau que elas não pensam em outra coisa, elas não desgrudam daquilo, elas não resolvem, elas nem vão para o comportamento compulsivo, mas elas também não conseguem desgrudar daquilo. Que é um pouco parecido, né, quando a gente fala que a gente fica ruminando um assunto. Mas o ruminar um assunto, ele normalmente é por um tempo, né? A gente rumina um assunto ali por um tempo e em alguma hora a gente troca, às vezes troca por outra ruminação, mas a gente não rumina por muito, muito tempo, né? Quem tem pensamento obsessivo às vezes fica muito tempo ruminando uma única história. E aí a gente vai ter uma diferença dos obsessivos com os pensamentos que a gente chama de delirantes, né? A pessoa que tem delírios. Qual é a diferença? A pessoa que tem delírio, diferente do pensamento obsessivo, ela acredita naquilo. É irreal, é absurdo, não é algo que nem sequer às vezes possa acontecer, mas ela acredita naquilo. Aquilo para ela está acontecendo. Se a pessoa tem um delírio de que está cheia de besouros no corpo inteiro, andando pelo corpo e não tem nada ali, não adianta falar para ela, olha, não tem nenhum besouro, imagina, né? Porque a pessoa está dentro do pensamento delirante. Obviamente, parte de muitos transtornos, né? Não de um só, não só da esquizofrenia, não só às vezes de transtornos como o borderline, não só, né, vários transtornos, porque esse pensamento é o que a gente chama que mais distorce a realidade. A realidade está acontecendo em uma, aonde a realidade que a pessoa está enxergando é completamente outra. E ela tem certeza daquilo. Ela não tem dúvida. É mais difícil do que o pensamento obsessivo, onde a pessoa sabe, ela sabe que aquilo não é real, mas ela só não consegue evitar. Então, por exemplo, num pensamento aí com, né, dos bichos, estou sendo aqui contaminada, vou ser mordida. Se fosse um pensamento obsessivo, a pessoa sabe que não é aquilo, ela vai até se lavar, porque ela está aflita, mas ela sabe que não é. No delirante, não. A pessoa acredita completamente no que ela está delirando a respeito. E a gente podia continuar bastante, mas eu quero focar numa coisa que eu falo hoje em dia, especialmente, que eu vejo em muitas pessoas. Uma coisa que tem me preocupado bastante é o pensamento de preocupação. Porque isso passa por mim, né? Porque eu, quando atendo, percebo algo que me chama atenção. E eu falo isso para os meus clientes. Os tipos de pensamento que a gente tem, qualquer um deles, né, acabam sendo um padrão nosso, né? Às vezes você vai mais pro sonhador, mais pro criativo, mas tem gente que é mais lógica, tem gente que é mais deliberativa, tem gente que é mais prática, né, e acaba usando mais esses tipos de pensamento. Mas o pessoal que é da preocupação, e eu tenho visto isso crescer porque o pensamento a respeito de coisas que nos preocupam, ele acaba sendo esse pensamento que vira um looping, que não desgruda,
E quando eu vejo as pessoas estão nesse pensamento de preocupação, eu digo até para os clientes, pensamento de preocupação vicia. A pessoa fica tão acostumada a sempre se preocupar que quando encerra um assunto que ela estava se preocupando, o pensamento já está caçando outro para se preocupar. Encerrou aquele outro, ela já está procurando outro para se preocupar e não consegue desgrudar disso. Então, se você é dessas pessoas que anda se preocupando com constância demais de um assunto para outro, para outro, para outro, eu vou voltar a falar, né, do meu vídeo anterior. Você precisa fazer exercícios de respiração ou aprender uma técnica de meditação que te ajude a se lembrar que você não é seus pensamentos e que você pode devagarzinho desgrudar deles. Exceção a uma preocupação, eu digo isso também, né? Exceção a uma preocupação válida. O que para mim é uma preocupação válida? Eu tenho alguém muito amado que talvez dependa de mim, doente, muito doente. Seja uma criança, que seja filho, filha, sobrinho, filhado, que esteja muito doente e que você está cuidando. Seja um idoso, mãe, pai, vô, vó, que você ama muito e que você está cuidando ou está responsável pelo cuidado ou participa, né, do grupo que está cuidando. Aí é difícil a gente não se preocupar. Mesmo assim, eu convido as pessoas, às vezes, a diminuírem um pouco o grau da preocupação. Porque o que acontece com a preocupação, especialmente com os outros assuntos, né? Eu falo da preocupação porque as pessoas estressadas, que é o que não falta hoje em dia, elas ficam completamente ligadas às preocupações. Seja a preocupação de não dar conta do trabalho, que o trabalho está em excesso, pensando as coisas que não resolveu, sobrecarregadas por uma lista de tarefas infinitas e elas ficam se preocupando com aquela lista de tarefas, preocupadas porque não deu tempo de acabar de fazer o que ela queria fazer, preocupadas porque se perder esse emprego vai ficar muito complicada a vida, preocupadas porque a relação amorosa não está andando bem, preocupadas, né? Eu acho que você já entendeu. Esse tipo de historinha interna é a que eu falei que vai dando margem para você pular de um assunto para o outro. Eu já atendi várias pessoas que têm isso. Estavam preocupadas porque a mãe tinha tido uma doença, tal, cuidou da mãe, blá blá blá, a mãe sarou, tudo bem, a mãe está em casa, começa a se preocupar com o filho, porque o filho não está achando um emprego, porque não. Aí o filho acha emprego, aí ela se preocupa com a filha, porque a filha está namorando, que o namoro não está indo bem, que aí a filha resolve o namoro melhora, ela vai se preocupar com a sobrinha que quer ir para uma outra cidade, quer mudar de cidade, ela acha que é arriscado a sobrinha morar sozinha e ela se preocupa com a sobrinha. Aí a sobrinha resolve não mudar e assim vai. A pessoa vai buscando à volta inúmeras preocupações possíveis, às vezes nem são tão graves, as situações não são graves, mas a pessoa procura suas preocupações para ficar pensando. E aí meu convite é sempre assim: todos os tipos de pensamento podem ser adequados, saudáveis, até um certo grau. Exceção o pensamento delirante, né, que é um pensamento realmente doentio e que não tem nada a ver com a realidade. Os outros tipos de pensamento são importantes para nós, inclusive esse pensamento de preocupação. Eles são muito importantes, eles são a nossa ferramenta para viver no mundo. O X é não grudar neles. Este é o X. E o outro X, ou o Y, é equilibrá-los. Equilibrá-los. Mas para isso, você tem que aprender a desgrudar deles. Depois de desgrudar, eu vou repetir para você como é que faz, Ana. Respira. Faça uma respiração bem profunda. Deixa o ar entrar bem no seu corpo.
Presta atenção no seu corpo, vai saindo dessa bolha mental, como a gente brinca, chama, né, de bolha mental, e vai entrando um pouquinho mais no seu corpo físico. Presta atenção no seu corpo físico. Desgruda desses pensamentos, começa a se lembrar que eles são uma ferramenta para você. Depois que você conseguir desgrudar, aí vai ser possível usar o seu pensamento reflexivo, o seu pensamento analítico, para você começar a olhar para que tipo de pensamento é o que mais passa dentro de mim. Que tipo de pensamento é o que eu mais uso para lidar com a vida, para lidar com o mundo externo? Qual é? Eu consigo usar um pouco do pensamento reflexivo? Tem gente que não consegue usar muito. Eu consigo usá-lo para falar, nossa, olha, eu estou pensando demais deste jeito. Eu estou muito com um pensamento crítico o tempo inteiro, mas num grau que nada que alguém me fala eu aceito, porque eu já estou fazendo o juízo crítico e não deixo nem o comentário entrar para já fazer o pensamento crítico. Não, eu uso bastante esse pensamento sonhador, tô lá sonhando na vida. Você precisa começar a observar e perceber. Eu tô sempre nesse pensamento preocupado, o pensamento de preocupação, que ele não é exatamente um tipo, né? Ele faz parte da gente como o pensamento ligado ao sentimento, né? Eu tô preocupada com alguma situação quando ela é real, concreta. Ele acaba fazendo com que muitas pessoas, né, é um dos grandes fatores pelos quais as pessoas têm insônia. Acordar no meio da noite preocupado com aquela historinha, né? Ou não conseguir dormir preocupado com aquela historinha, ou preocupado com aquela historinha, ou com aquele filho, com aquela mãe, ou com a briga. É um dos principais para dar insônia na gente. Então, de novo, né? Respirou, percebeu, desgrudou dos pensamentos, começou a olhar para eles e a refletir a respeito. Nossa, que tipo de pensamento eu mais uso? Olha onde eu estou. E aí o convite é falar, bom, beleza, eu vou ir deixando passar. Eu vou deixar passar esses pensamentos. Eles não são eu. Eu sou a pessoinha atrás, o observador, capaz de observá-los, capaz de escolhê-los. E aí eu vou convidando devagarzinho outros tipos de pensamento, especialmente o criativo, no mais saudável dele, a me ajudar a pensar de outra forma, a pensar em novas possibilidades, a pensar em possibilidades boas. Ana, mas eu estou super preocupada com meu filho doente. Tá bom, eu sei que é muito difícil e às vezes a preocupação é válida, mas respire um pouco, tente imaginar por alguns segundos seu filho saudável outra vez, seu filho correndo para lá e para cá. Ana, eu tô super preocupada porque minha mãe tá adoecida, tá, né, já com idade. Aí a gente tem que fazer às vezes esse processo de imaginar a mãe no melhor possível e fazer o processo às vezes muito dolorido e difícil de aceitação que aquela pessoa amada, querida, um dia vai embora. E né, através desses processos, né, de respiro, desgrudo, percebo o meu pensamento, que tipo é, deixo passar e vou buscando na imaginação algo melhor, eu vou podendo fazer este acalmar interno, este voltar para um lugar mais equilibrado que me ajuda a trabalhar com os tipos de pensamento da melhor forma possível. Quando a gente está muito preocupado, muito estressado, muito agitado, ruminando, nervoso, a gente não consegue trabalhar com os nossos pensamentos no melhor deles.
Então, de novo, experimenta aí, respire um pouquinho lá no seu abdômen. Volte para o seu centro, traga, dê as mãos para o melhor do raciocínio reflexivo, do raciocínio lógico, do raciocínio criativo, do raciocínio deliberativo, se você precisar tomar uma decisão. Vai dando as mãos para eles, imaginando que eles estão todos aí à sua disposição como ferramentas. Você pode ir escolhendo o que eu preciso mais agora e usar na sua vida cotidiana, nas suas relações, no momento que você estiver vivendo, na realidade que está fora de você, da melhor forma possível.